Boa noite, Igreja Batista de Pedra Angular. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês numa quarta-feira, compartilhando o Evangelho, adorando a Deus. E hoje eu quero falar com vocês justamente sobre adoração. Esse que é um tema que eu digo que é mais importante do que a gente imagina. Sabe por quê que ele é mais importante do que nós imaginamos? Muitos de nós achamos que adorar, prestar culto, é uma temática somente dos religiosos, somente da igreja. Mas a grande verdade, é isso que eu quero conscientizar você aqui, é que não. Todo homem, por natureza, ele é um adorador. A gente vai ver isso em todas as culturas. Quando a gente estuda história, ao longo de todo o tempo, em todos os tipos de nações, os homens, eles prestaram culto, adoraram divindades, pessoas, animais, natureza. Então, a grande questão é que todo homem é um adorador, ele tem isso por natureza. Agora o ponto é, o que esse homem adora? O que nós estamos adorando? E a gente está vivendo um tempo pós-moderno, na verdade não é nem mais pós-moderno, né? Eu não sei nem o nome em que essa era leva, mas em que a gente tem vivido um momento de grandes ídolos, de grandes personalidades. Então, a gente está vivendo um tempo em que a gente adora instituições, a gente presta culto a esportes, a times, a gente vê o fervor das torcidas, a gente muitas vezes presta culto a si mesmo, a gente quer poder, quer fama, quer estar certo o tempo todo, a gente quer ter plena autonomia. E a gente presta culto também à beleza dos corpos, masculino ou feminino. E a gente tem enfrentado uma luta muito grande. A humanidade tem enfrentado uma luta muito grande contra a pornografia, e que é uma forma de adoração, sim. E para você ter uma ideia, a OMS ela tem dados alarmantes sobre isso e tem tratado isso como um assunto de saúde. Então, não é uma questão só de religião. Então, a gente adora coisas, objetos, lugares, a gente adora de tudo. E a gente precisa ter cuidado porque nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. E é por isso que eu escolhi abordar esse assunto aqui com vocês. E a gente vai ler o texto de João 4, 19 ao 24. João 4, do versículo 19 ao 24. Diz assim: a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, toda honra e glória sejam tuas, meu Deus. Que eu fale aquilo que o teu Espírito quer que eu fale, que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui nessa igreja, pessoal da técnica, as pessoas que estão nos acompanhando em casa, Senhor, e que a tua palavra fale profundamente com cada um deles, Pai, assim como tem falado comigo ao longo dessa semana, muito forte, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Amém. O primeiro ponto que eu vejo nesse texto é que um verdadeiro adorador,
ele não se prende a lugares. O momento que precede esse diálogo, só para te contextualizar um pouco, é o seguinte: Jesus ele oferece a essa mulher a água da vida, ou seja, ele oferece a ela a verdadeira salvação, e logo em seguida ele confronta essa samaritana duramente, dizendo que ela é uma mulher instável, porque ela teve 5 maridos, não parou com nenhum, e o que ela está hoje, nem marido é. Ou seja, trazendo para a linguagem de hoje, ela está juntada, ela está fazendo sexo sem compromisso, ela está ficando, está morando junto, mas essa mulher, esse homem não era marido dela. O resumo do que Jesus fez com ela é: mulher, você está em pecado, se acerte, tome jeito. E aí, após esse duro confronto, essa mulher ela entra numa questão teológica. Eu diria que ela entra nessa questão não para trocar de assunto e nem para ter um debate inútil. Eu percebo que essa mulher arrependida está sedenta e está procurando adorar a Deus corretamente. Ela quer saber onde é o lugar em que ela pode prestar culto a esse Deus. E aí ela pergunta: o Senhor que é profeta me diz, onde é que eu encontro Deus? Em Jerusalém, em Samaria, onde é que é? E esmiuçando a resposta de Jesus, é como se ele dissesse: mulher, essa religiosidade, essas picuinhas e rivalidades criadas por vocês estão acabando. Agora todos vão ter uma só coisa em comum. Deus não vai se limitar a lugares, e Deus não vai se limitar a somente essa nação ou aquela nação. Então Jesus, ele está dizendo para essa mulher algo muito inovador. Ele está dizendo que ele está inaugurando um tempo em que o Pai estará acessível em qualquer lugar e a todo tipo de gente. Algo que já vinha sendo profetizado no Antigo Testamento. E isso é muito bacana. E a grande verdade que a gente, lendo a Bíblia, a gente vai se defrontar, é que Deus ele nunca habitou em templos. Salomão, na oração de inauguração do Templo de Jerusalém, ele fala sobre isso. Ele fala que nem mesmo os céus dos céus poderiam conter a Deus, quanto menos uma casa edificada por mãos humanas. Agora, olha que interessante. Jesus, na sua infinita majestade e grandeza, ele consegue ser um templo perfeito para Deus. Na verdade, Paulo fala que Jesus é a habitação plena, cheia, completa do Pai. E a gente também é feito templo, a partir de Jesus. É lógico que, diferente, Deus não habita em nós com toda essa plenitude. Mas nós somos templos no sentido de ser morada e santuário do Espírito Santo. Preste atenção no que eu quero te dizer aqui. A igreja ela é muito importante. A gente não deve relativizar isso. Eu relativizei isso por um tempo e foi péssimo na minha vida. A igreja é um lugar que nós nos reunimos, nós praticamos a comunhão, nós encorajamos um ao outro e nós exortamos um ao outro. O ponto que eu quero deixar claro aqui com você é que nós não devemos adorar a Deus somente aqui ou somente ali, e nós não devemos depender da igreja para adorar. Então, o que eu quero te encorajar é a não esperar estar aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja para adorar ao Pai, para ter contato com a palavra, para estudar e para orar. E é muito interessante, porque às vezes quando a gente olha para fora, né, a gente consegue ver algumas coisas de maneira bem simples, né? Quando a gente vê, às vezes, algumas pessoas que vão lá para Aparecida do Norte para pagar uma promessa ou para ter um contato com a religiosidade que ela vive, a gente olha para isso e a gente fala:
Cara, mas para que ele foi lá para não sei onde, fazer não sei o quê, subir não sei quantos degraus? Mas quando a gente olha para a nossa realidade, a gente tem dificuldade de enxergar que muitas vezes a gente fica esperando a semana passar e o domingo chegar, ou a quarta-feira, né, para ouvir a palavra, para ouvir o pastor falar, e a gente fica sobrevivendo assim. A gente fica sobrevivendo de migalhas, né? Migalha que eu digo não que a palavra aqui seja migalha em si, mas no sentido de que você tem uma semana inteira sendo desgastado e você fica esperando um dia da semana, se você vier à igreja, se você conseguir vir, para ter contato com Deus, para orar. Então você imagina que a figura de um cara sedento em meio ao deserto e que ele depende desse oásis para beber água. Só que com Deus, ele prepara oásis a cada passo. A vida devocional, na verdade, é isso. É um oásis, é água pura para beber, água da vida, como Jesus falou aqui com essa samaritana, para beber em todo o tempo. E o que a gente precisa ter consciência disso, o Espírito Santo de Deus habita em mim e você. E nós podemos cultuar a Deus dentro da nossa casa. A igreja está aqui para te ajudar, é lógico. A igreja está aqui para gerar comunhão. E a igreja também é um lugar ótimo para a gente servir, para a gente ter a oportunidade de usar os nossos dons. Mas preste atenção, existe algo chamado sacerdócio universal. E isso aconteceu a partir de Cristo. O que isso quer dizer? Que cada cristão, por mais simples que seja, por mais que seja um recém-convertido, ele é responsável por adoração, serviço e testemunho pessoal. E tem coisas que a igreja não vai poder fazer por você. Se você não fizer, ela não vai poder fazer. E é interessante porque nós, como homens, como cabeça, líderes da nossa casa, a gente deve cultivar e guardar o nosso jardim, a nossa casa, nossa família. Diferente de Adão, parafraseando aqui com o Jardim do Éden, nós temos que tomar cuidado com as serpentes que tentam implantar pensamentos errados em meio à nossa família. Então, de maneira bem prática, faça devocional em casa, chame sua esposa para orar junto com você, estimule ela na devoção a Deus. Garanta que Cristo seja o centro do seu lar. Eu errei muito nisso, muito. Durante muito tempo da minha vida cristã eu não fazia isso. E eu tenho feito há um tempo com as minhas filhas e olha, tem sido maravilhoso. Eu comecei a fazer devocional com elas se mostravam resistentes, principalmente a mais nova. E hoje, o dia que eu falho, no dia seguinte, elas acordam cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, já com a Bíblia na mão. Pai, vem fazer devocional comigo, você ontem esqueceu. São frutos. E eu, como pai, como líder da minha casa, eu preciso garantir que Cristo seja o centro do meu lar, que a palavra seja lida todos os dias. O segundo ponto que eu vejo nesse texto é que um verdadeiro adorador adora com conhecimento. E a grande verdade é que aqui está dizendo é que onde há ignorância, não há adoração. Falando de uma outra forma, onde falta conhecimento, Deus procura um adorador e não encontra. Se a gente não conhece a Deus, a gente não adora de fato. A gente corre o sério risco de estar adorando a um Deus ou uma coisa criada pela minha mente, pelo meu coração. E isso é extremamente perigoso. Pensa num casamento saudável, né? Casamento saudável. Então, num casamento saudável, quanto mais eu conheço a minha esposa e quanto mais a minha esposa me conhece e passa tempo comigo, mais ela me ama, mais eu a amo. Mesmo eu e ela sendo seres imperfeitos, mesmo tendo atrito. Agora você imagina
que com Deus é a mesma coisa. Quanto mais tempo nós passamos com Ele, mais nós o amamos. Porém, nós estamos lidando com um ser perfeito em amor e juízo. Nós precisamos passar mais tempo com Deus. E o grande mito que eu quero quebrar aqui nesse ponto, acerca da questão de conhecer para adorar, é que a adoração, eu estou falando de adoração aqui, e talvez você tenha pensado logo em música, em palavras de elogio, digamos assim, a Deus, isso tem a ver também, mas a adoração, ela envolve a pregação. A EBD, a adoração, envolve o discipulado, o estudo e o ensino. Sabe por quê? Porque todas essas coisas revelam quem Deus é e o que Ele deseja de nós. E a pregação, ela diretamente, ela glorifica ao Pai. E aí a grande questão aqui é que por falta de conhecimento, e aí algo mais grave, eu diria, nos tempos de hoje, em que a gente tem acesso a tudo quanto é tipo de conhecimento, por falta de conhecimento ou por falta de querer conhecer, a gente tem acesso ao conhecimento, mas a gente não tem vontade de pesquisar. No contexto aqui, os samaritanos, eles não conheciam a Deus e por conta disso, os cultos deles estavam... haviam elementos dentro dos cultos deles, na forma de adoração deles, que não agradavam a Deus, que não cultuavam a Deus como de fato deveria ser feito. E muita coisa que eles faziam era contrária ao que a palavra exigia, orientava. Muitos começaram a adorar vários outros deuses. Eles começaram a relativizar a palavra, a forma de adorar, e com isso eles começaram a adorar muitos outros deuses. E uma confrontação que Jesus vai fazer a essa mulher, uma outra confrontação, é quando ele fala assim, a salvação vem dos judeus. E isso é muito importante, quando ele diz que a salvação vem dos judeus. Jesus, ele aqui aponta para si mesmo. Ele aponta para si mesmo como sendo o centro de todas as coisas. Jesus é o portador da salvação, a maior dádiva que Deus poderia conceder a mim e a você. Cristo, ele tem que ser o centro e o motivo maior da minha e da sua adoração. A salvação, ela vem somente através dele. O evangelho chegou a mim e a você somente por causa dele. A gente adora em qualquer lugar, em qualquer horário, sem leis cerimoniais judaicas, sem apetrechos, sem sacrifício de animais, por causa dele. E, na verdade, nós entramos na presença do Pai e temos os nossos pecados perdoados e não... A ira de Deus não recai sobre mim e sobre você por causa de Cristo Jesus. Cristo é a propiciação perfeita e definitiva. Graças a Ele, morto na cruz, nós fomos adotados como filhos. Graças a Jesus Cristo, eu e você, somos vistos pelo Pai e não somos olhados por quem nós, pelos defeitos que nós temos, mas quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê revestidos de Jesus. E isso você só vai entender pela fé. É algo tão incrível que você só vai entender pela fé. E a importância da gente conhecer a palavra é que quanto mais eu entendo, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu vejo o quanto eu sou radicalmente depravado, imoral, o quanto eu sou pecador, e isso vai gerar em mim um constrangimento tão grande que não vai restar nenhuma opção a não ser eu me prostrar em adoração e gratidão a Deus. Você consegue entender isso? Que quando eu
tenho contato com Deus, eu vejo o quanto eu não mereço, mas pelo amor dele eu sou erguido e eu me sinto aceito. Esse é o Evangelho. E é interessante porque eu estou falando tanto aqui de cruz, de Evangelho, de propiciação, e esse às vezes parece um tema só para novos convertidos, só para quem tem pouco tempo de crente, mas não. Eu tenho percebido que se eu não for confrontado todos os dias pela realidade de quem eu sou, quem Deus é, o quanto Ele me ama, o quanto eu não mereço, o quanto a cruz custou para Cristo, eu vou me tornar frio. O Evangelho é o centro da vida de todo cristão. E falando sobre essa questão de conhecimento, para ilustrar um pouco aqui para você, eu queria que você pensasse naquela passagem de Mateus 4, em que Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ele está em jejum. E tem uma parte ali muito interessante, que o diabo, ele coloca Jesus no alto de um templo e ele fala: você é filho de Deus? Então se joga daqui. Se joga daqui porque na palavra diz que você se jogando é só ordenar aos anjos que eles irão te segurar. E a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele responde assim: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Percebe que o diabo aqui, ele usa a Bíblia de forma correta, mas por Jesus conhecer toda a palavra, conhecer a Deus, ele não se submete àquilo que tinha que ser feito. E ele usa a palavra contra essa afirmação do diabo. A forma mais direta e confiável da gente conhecer a Deus é através da sua palavra. É da palavra de Deus que procede todas as coisas. Nós vamos conhecer a Deus servindo, nós vamos conhecer a Deus vivendo e praticando, mas tudo isso vai ter origem na Bíblia. Tudo isso vai ter origem no conhecimento da palavra. E jamais nada que eu viva ou que Deus me traga ao pensamento vai estar em contraposição à palavra. Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra e a palavra toda. Se a gente conhecer somente alguns trechos, aqueles que mais nos agradam, ou eu não quero ler o Velho Testamento, eu vou ler só o Novo, a gente pode estar em sério risco, porque o que eu reparo ao ler a Bíblia é que uma afirmação, ela vai se apoiar em outra e mais outra. E assim a gente vai ter um conhecimento amplo de Deus e sobre como a gente deve agir e o que Ele realmente quer. Ou caso contrário, nessa situação em que Cristo estava no deserto, a gente poderia saltar do templo achando que a gente estava obedecendo a palavra, achando que a gente estava pautado pela palavra. E aí, isso é um grande risco. Então, o que eu quero te encorajar é a conhecer a palavra, ler, estudar, meditar. O terceiro ponto é que um verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. E o que aqui está falando, a essência que eu quero passar aqui para você com essa última parte, é que a nossa adoração ela precisa ser sincera, ela precisa ser uma adoração espiritual. Ou seja, a nossa adoração ela precisa ser com todo o coração e com toda a alma. Precisa ser uma adoração fervorosa. Eu não posso adorar a Deus de maneira fria, meu coração precisa arder. A gente vai ver isso no principal mandamento. Jesus reforça isso no Novo Testamento, que é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Ou seja, envolve todo o nosso ser, e a gente vai precisar se esforçar para isso. E o que eu percebo aqui, quando a gente olha para essa afirmação, é que não existe meio termo, não existe equilíbrio. A palavra de Deus é clara. O amor a Deus, ele é radical. O equilíbrio, a vida balanceada,
ele vai servir muito bem com saúde, com a nossa alimentação, com trabalho, com pontos de vista sobre coisas seculares. Agora, com Deus, não. Com Deus é amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. E isso não é fácil. Por isso que ele fala que é com toda a nossa força. Nós vamos precisar nos esforçar em Deus, nos esforçar em oração, nos esforçar em ler a palavra, nos esforçar jejuando. John Stott, ele disse algo que eu achei muito bacana. Ele diz assim: um cristão equilibrado não é um cristão centrado, mas é alguém que busca em viver dois extremos. Ou seja, essa questão do equilíbrio que eu falei aqui. Se o cristão ele for equilibrado, ele vai viver em dois extremos. Ele não vai ser nem quente, nem frio. Ele vai ser morno. E morno a gente sabe o que acontece. Deus vomita. Então, para a gente ser um cristão centrado, a gente precisa ser radicalmente apaixonado por Cristo. O meu coração precisa arder por Deus. Meu coração precisa arder pelo Evangelho. Eu preciso dormir e acordar pensando em Deus. Esse deve ser o nosso esforço. Muitas vezes isso não vai acontecer. Muitas vezes nós vamos acordar pensando em pegar o celular para ver o Instagram, nós vamos acordar pensando no boleto que tem que pagar, mas como eu falei, a gente precisa se esforçar. Precisa ser de coração, precisa arder. Sabe por quê? Porque se não for desse jeito, se não for de maneira apaixonada, estudar a Bíblia, fazer tudo que eu estou falando aqui vai ser um ato meramente intelectual. Vai ser um mero seguir de regras. Vai ser um meio de eu me sobrepor a uma outra pessoa, de eu achar que eu sou melhor porque eu tenho conhecimento bíblico, e vai se tornar uma forma de orgulho. E o conhecimento da Bíblia, ele não pode gerar orgulho. O conhecimento da Bíblia, como eu falei aqui, ele vai gerar constrangimento pelo amor imerecido de Deus e por eu, ainda sendo pecador, inimigo de Deus, Cristo ter dado a vida por mim. É isso que a Bíblia vai gerar. Olha a enrascada. Se eu não amo a Deus de todo o coração, se o Evangelho não arde no meu peito, se é uma atitude somente intelectual, eu vou estar cheio de Bíblia, mas eu não vou ser transformado. Eu vou estar cheio de Bíblia, mas no fim das contas eu não compreendi o Evangelho. Eu não entendi Jesus Cristo. Um grande pastor, ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse assim: eu não leio a Bíblia, ela me lê. E olha o que diz lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O objetivo, como eu falei aqui, não é termos conhecimento de conceitos, mas o objetivo é nós nos relacionarmos com uma pessoa. A pessoa de Deus, a pessoa de Cristo Jesus e o Espírito Santo. A gente não pode incorrer no erro de tentar colocar Deus numa bancada, principalmente eu que estou fazendo teologia, que sou um seminarista, colocar Deus numa bancada, dissecar, abrir aqui, abrir ali, como um estudioso ou como uma criança curiosa quando pega um animal morto e vai lá e tenta ver, mexe na boca, mexe aqui, mexe ali. O que a palavra nos diz, e esse grande pastor que eu falei aqui está nos dizendo, quando ele diz que a Bíblia nos lê, é que a palavra de Deus, o Espírito Santo, é Ele que nos disseca. É Ele que abre o nosso peito, abre a nossa medula, vê o nosso espírito, a nossa alma. O nosso papel é apenas se alimentar de Deus e aprender com Ele. Então nós precisamos examinar o nosso coração e entender se a gente está lendo a palavra e orando só por simples regra ou só porque a gente quer conhecer intelectualmente.
A minha adoração, a sua adoração, ela precisa ser uma adoração espiritual. Jesus lembra a mulher samaritana disso. E pensando nessa questão da verdade, né, da palavra, nos dissecar, de Deus ver o nosso mais íntimo, eu lembrei da história de Natã e Davi, onde Davi tinha acabado de pecar, matar Urias, se deitar com Batseba, e Natã vai e conta uma história para ele sobre um homem que tinha muitas ovelhas, só que ele rouba as ovelhas, uma ovelha de um homem pobre, por puro prazer. E aí, quando ele conta essa história, Davi fala, justiça precisa ser feita. Davi se ira. Esse homem precisa ser lançado em prisão e a ovelha precisa ser restituída a esse homem. Sabe o que Natã fala para ele? É você esse homem. Você é esse homem. E Davi, na hora, ele se constrange e ele só fala uma coisa: pequei contra ti, Senhor. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui é que para adorar em espírito e em verdade, eu e você, nós vamos precisar nos permitir ser confrontado pela palavra de Deus. Não adianta eu ler a Bíblia na terceira pessoa. Não adianta eu olhar a Bíblia, olhar as situações e me colocar de fora dela. A verdade é que eu e você, pensa nisso quando você estiver lendo a Bíblia, é que nós somos igualzinho a Saul. A gente começa bem, só que quando a gente tem o poder nas mãos, a gente corre o sério risco de se afastar de Deus e começar a pensar somente nós mesmos. Essa é a nossa natureza. Eu e você somos igualzinho Judas. Vira e mexe, a gente traz Jesus. A gente vende o Evangelho, a gente vende as verdades de Deus por um preço barato. A verdade é que quando eu leio Jacó, a história de Jacó, eu preciso entender também que eu tenho essa tendência a enganar, eu recorro a isso quando eu me sinto acuado. Eu tento enganar a Deus muitas vezes, às vezes sem perceber a gente tenta enganar a Deus. E a gente tenta enganar as pessoas. Esse sou eu e você. Então não adianta a gente ouvir uma pregação, por exemplo, e a gente pensar, pô, minha esposa, ela tinha que estar aqui ouvindo isso. Isso aqui tem tudo a ver com a minha esposa. Ou então, pô, isso aqui, se o meu chefe ouve, ele seria um patrão melhor e a minha vida seria muito mais fácil. Quer ser um adorador em espírito e em verdade? Eu tenho aprendido a me deixar ser exortado. Aprenda a ser exortado. Como eu falei, nós aqui como igreja, em comunhão, e é por isso que você não deve viver uma vida só trancada no quarto, orando, lendo a Bíblia. Nós aqui, na nossa comunhão, nós precisamos exortar um ao outro. E o que é exortar? Eu exorto a partir da palavra. Eu exorto a partir da palavra. E faz parte da exortação eu caminhar junto com a pessoa. Eu caminhar com ela. Eu discipular. Eu animar essa pessoa que está no erro a prosseguir, a acompanhar. Não é eu chegar e apontar um erro, ainda que esteja baseado na Bíblia, eu comecei bem. Olha, pô, você está errando nisso, a palavra de Deus diz isso, mas aí eu vou embora e a pessoa fica, cara, o que eu vou fazer? Então, faz parte da exortação, acompanhar, andar junto, animar a pessoa a prosseguir. E a conclusão que a gente chega com esse texto e com tudo isso que eu falei aqui, é que nós precisamos devotar toda a nossa vida a Deus, nós precisamos ser apaixonados por Jesus, e nós precisamos entender que Deus, ele não precisa da minha adoração, Deus não precisa da sua adoração, Deus não é um egocêntrico, ou um coitado que precisa ser bajulado o tempo inteiro. Deus, ele é adorado, ele é glorificado pela natureza, ele é adorado pelos animais. Tudo que ele criou cumpre os seus propósitos. Ele é cultuado nos céus pelos anjos e ele é cultuado por aqueles que já estão com ele.
E o interessante é que nós, os homens, somos os únicos que nos recusamos a obedecer e a cumprir o propósito. E como eu falei, faz parte da adoração nos tornarmos aquilo que nós adoramos. Então, que eu e você entendamos que tudo que a gente faz, leitura da Bíblia, oração, deve ser feito com fervor, com amor, e que isso precisa gerar uma transformação na minha vida, isso precisa ser visto pela minha família, e isso precisa fazer a diferença onde eu estiver. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua casa, pela tua família. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem me confrontado muito, Senhor, em não cair numa mesmice e não me acostumar a ler a palavra só por um ato habitual, Senhor. O Senhor tem me confrontado a meditar mais profundamente, a amar mais o Senhor, Pai. Eu quis aqui hoje compartilhar isso com meus irmãos, Pai. Eu te peço que o Senhor entre em cada casa, em cada lar das pessoas que estão nos assistindo, meu Deus. E que o Senhor cause uma transformação através dessa palavra, Pai. Que as pessoas se conscientizem de que elas precisam adorar onde elas estiverem, meu Deus. Toca o coração, Pai. Que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada um, Pai. Para que a gente mude a realidade da nossa casa, a realidade dos nossos filhos, das nossas esposas, maridos, e que o Senhor seja centro do nosso lar, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está no meio de nós, muito obrigado porque o Senhor tem paciência com a gente, Pai. Nos ensina, nos exorta, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.